Mais um vídeo. Esse vídeo é o vídeo número 32. Galera, eu queria pedir desculpa para vocês que esse vídeo infelizmente vai ficar muito extenso. Eu baseei minhas atividades nas aulas lá do Centro de Mídia, que é transmitido pela televisão, pelo aplicativo, no YouTube, Facebook, uma série de canais. E o pessoal infelizmente se perdeu no tempo. O pessoal tinha 5 aulas para passar todo o conteúdo. Eles gastaram muito tempo nos dois primeiros conteúdos, quadrado da soma, quadrado da diferença, e sobrou apenas uma única aula para o pessoal trabalhar 3 conteúdos: produto da soma pela diferença, fatoração algébrica, diferença de quadrados, fatoração algébrica, trinômio quadrado perfeito. Então o pessoal atropelou na aula. Infelizmente esse vídeo vai ter que ficar bem extenso, que eu vou ter que corrigir as falhas desta aula. Então vamos lá. Galera, vou começar com vocês produto da soma pela diferença. O produto significa uma multiplicação. Então nós vamos multiplicar dois termos, um deles somando, o outro subtraindo. Tanto faz o primeiro somando, o segundo subtraindo, ou o contrário. Mas um tem que estar somando, o outro subtraindo. Por isso que chama produto da soma pela diferença. O raciocínio é o seguinte. Então nós temos primeiro número, vou baixar um pouco isso. Primeiro número vezes o segundo número, um somando e o outro subtraindo. E o principal, os números aqui dentro têm que ser iguais. O mesmo número que eu tenho aqui tem que ter aqui, sei lá, 4 e 4. E aqui eu tenho que ter 2 iguais. Vou colocar a letra aqui para complicar um pouco. X e X. Então é desse jeito que vocês vão identificar o produto pela diferença. A única diferença entre os parênteses, um vai estar positivo, o outro vai estar negativo. Galera, o jeito mais complicado para fazer, mais complicado não, mais extenso, é velha e boa distributiva. Pessoal, fazendo pela distributiva, 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes x, 4x, x vezes 4, 4x, x vezes x, x ao quadrado. Bom, como eu tenho positivo e negativo, regra de sinais, prestar bastante atenção. Eu fiz 4 vezes 4, 16. 4 é positivo. 4 é positivo, positivo com positivo dá positivo. Depois eu fiz 4 vezes x. 4 vezes x, 4x. Positivo com negativo, negativo. Depois eu multipliquei o x. X vezes 4, 4x. O x é positivo, o 4 também é positivo. Positivo com positivo fica positivo. Depois eu fiz x vezes x, x ao quadrado. O primeiro é positivo, o segundo é negativo, mais com menos, menos. Então está feito aqui na regra de sinais. Agora nós vamos juntar a parte central. Detalhe importante, as duas partes são iguais, porém uma é positiva, outra é negativa. Sempre vai acontecer isso, porque um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Sempre. 4x menos 4x dá 0. Galera, sempre a parte central vai sumir. Essa que é a parte chique do exercício. Aqui sempre vai sumir. Vai sobrar quem? 16 menos x ao quadrado. Galera, essa é a resposta final. Sempre vai ficar desse jeito. Não importa se o primeiro é positivo, o segundo é negativo. A resolução rápida. Você vai pegar o primeiro número, 4, eleva ao quadrado, 16. Menos, sempre vai ficar menos, porque um é positivo, outro é negativo. O segundo ao quadrado, x elevado ao quadrado. Tá aí. Esse aqui é mais fácil para resolver, e para a felicidade geral da nação é o mais importante. Tem mais aplicações em outros cursos, em outras matérias, mais para frente. Galera, então sempre a parte central vai sumir. Vai ficar sempre o primeiro número ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado. Sempre, galera. Então tá aí
produto da soma pela diferença. Vou fazer mais um exemplo, depois já vou mudar o conteúdo. Agora comecei com a letra, comecei com o negativo para mostrar para vocês que não muda nada. A menos 8 vezes A mais 8. Você consegue identificar sendo o produto da soma pela diferença, porque é uma continha de vezes, produto é sempre vezes, soma pela diferença. Um vai ser sempre positivo, o outro sempre negativo. E os números serão os mesmos, ó. Aqui nos dois aparece o A, aqui sempre aparece o B, o 8, ó. Os dois números são iguais. A8, A8. A única diferença é que um é positivo, o outro negativo. Vamos lá, fazendo pela propriedade distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes 8, 8A. 8 vezes A, 8A. 8 vezes 8, 64. Aqui, pelo fato de ter aparecido um número negativo, eu gosto de fazer separado, prestando bastante atenção em sinais. A primeira multiplicação, A vezes A, positivo com positivo, positivo. No começo não preciso colocar o mais. Depois eu fiz A vezes 8. O A é positivo, o 8 também, positivo com positivo, positivo. Agora multiplicando menos 8. Menos 8 vezes A, menos 8. Negativo com positivo, negativo. Depois, 8 vezes 8, 64. O 8 é negativo, o 8 é positivo, menos com mais, menos. Feitos os sinais, juntando a parte central, sempre vai acontecer isso, ó. 8A, 8A. Um positivo, outro negativo. 8 menos 8 dá 0, 0 some. Então a parte central sempre vai sumir, galera, sempre. Aqui some. Quem que vai sobrar? A elevado ao quadrado menos 64. Aqui fazendo pela distributiva. Forma rápida, forma direta. O primeiro número elevado ao quadrado, A ao quadrado. Menos, esse menos nunca muda, o segundo ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Está feito aqui, produto da soma pela diferença. Galera, não vou estender mais porque tem mais dois assuntos a comentar com vocês. Galera, o próximo... Uma aguinha, vai. O próximo, a fatoração algébrica é exatamente o contrário das atividades que eu passei até agora. Se uma conta vai, a outra volta. Uma faz, a outra desfaz. Uma soma, a outra subtrai. Mais ou menos isso. Então agora nós vamos fazer exatamente o contrário. Eu vou sair desta resposta e vou chegar até aqui. Galera, então nós temos dois casos a ser estudado. O primeiro chama-se diferença de quadrados. Inclusive, eu peguei o mesmo exemplo que eu acabei de fazer. Galera, por que chama diferença de quadrados? A diferença é uma conta de menos. Por que diferença de quadrados? Porque eu consigo tirar a raiz quadrada dos dois números, só por causa disso. Como que eu faço para resolver? Tiro a raiz quadrada do primeiro, tiro a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de A elevado ao quadrado, já fiz isso em uma das atividades, cancelo o quadrado com a raiz, sobra só o A. Tiro a raiz quadrada de 64, dá 8. A8. Coloco entre parênteses e copio esse parênteses mais uma vez. Na mesma sequência. Isso aqui comecei com A, aqui comecei com A.
Isso aqui comecei com 8, aqui comecei com 8. Eu comecei com A porque aqui o primeiro termo que aparece é o A. Aqui o segundo é 64, raiz de 64 é 8. Finalizando, é só fazer um positivo e outro negativo. Tanto faz você marcar primeiro o positivo ou o segundo positivo, tanto faz. Mas tem que ser um positivo e o outro negativo. Mais, menos. Então, como que você vai identificar isso aqui? São sempre dois termos, jamais 3, jamais 1, jamais 4. Sempre dois termos. Um termo, segundo termo. Eles sempre serão subtraídos. Se for mais, não dá certo, tem que ser menos. E você consegue tirar a raiz quadrada dos dois números. Por isso que chama diferença de quadrados. Diferença é uma conta de menos de dois números que estão elevados ao quadrado. Procedimento. Tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do segundo, copia o parênteses, fazendo um positivo e outro negativo. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Ó. Ixi, agora complicou, né? 100 sobre 9 menos 4x ao quadrado. Galera, tamanho no documento. Batendo o olho. Você tem dois termos. 100 sobre 9 é o primeiro termo. 4x ao quadrado é o segundo termo. Você tem uma conta de menos entre eles. E o principal. Analisando todos os termos. O 100 tem raiz quadrada exata. O 9 tem raiz quadrada exata, o 4 tem raiz quadrada exata e o x ao quadrado também tem raiz quadrada exata. Não muda nada. Tiro a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de 100 dá 10, raiz quadrada de 9, 3. Galera, se você inventar de fazer essa divisão, vai cair em dízima periódica e vai piorar. Deixa na fração. Depois, tira a raiz quadrada do segundo número. Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, cancela o quadrado com a raiz, sobra só o x. Copio o parênteses, 10 terços, 2x. Faço um positivo, faço outro negativo. Mais... menos. Acaba aqui, galera. Não muda nada. Então aqui nós temos a diferença de quadrados. Galera, o último tópico que foi apresentado nesta aula também tem a ver com a fatoração algébrica. Ela chama-se trinômio quadrado perfeito. O imperfeito nós vamos trabalhar em equação do segundo grau. Se tivesse na época normal, aula presencial, seria a primeira matéria de agosto. Mas agora, em virtude do isolamento, essas aulas ao vivo, não sei quando vai ser apresentado para vocês. Mas por enquanto, nesse exato instante, a gente só vai trabalhar com o quadrado perfeito. O quadrado imperfeito, na realidade, está faltando um pedaço que nós vamos completar. Aqui ele já está completo. Como assim? Por enquanto, eu estou trabalhando literalmente com um quadrado pronto. Em equação de segundo grau, geralmente vai faltar um pedaço. Aí nós vamos completar com o que está faltando. Mas isso deixa para frente a equação de segundo grau. Por enquanto, quadrado perfeito. Galera, como que a gente vai identificar? Primeiramente, são três termos, por isso que chama trinômio. Tri significa três, tricampeão, 3 vezes campeão. Trinômio, quadrado, perfeito. X ao quadrado, vai... Galera, é o seguinte, no trinômio quadrado perfeito, o primeiro número tem que ser positivo, o último também tem que ser positivo. Aqui não pode ser negativo, porque eu vou precisar tirar a raiz quadrada dos dois números. Como não existe raiz quadrada de número negativo,
Se aqui for número negativo, não sai. É diferente que eu acabei de falar no começo desta aula, que a gente tirava a raiz quadrada só do número, não do sinal. Aqui, se for negativo, não dá certo. Aqui, esse primeiro sinal pode ser positivo ou pode ser negativo, que não interfere em nada. Mas aqui, este último tem que ser positivo. Galera, no trinômio quadrado perfeito são 3 partes. A gente vai tirar a raiz quadrada do primeiro número e do último. Aí, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Raiz quadrada de 16 dá 4. E para que serve o número do meio? O do meio serve apenas para, entre aspas, tirar uma prova real. Como que eu vou tirar essa prova real? Eu vou multiplicar esses dois números e vou dobrar. Se der certo, ele é perfeito, um quadrado perfeito. Se não der certo, vai cair numa equação de segundo grau. Próximo conteúdo, acho que vai ser o próximo, sei lá, conteúdo mais para frente. Então, por enquanto, a gente vai fazer um teste. Se der certo, a gente continua porque é perfeito. Se não der certo, por enquanto a gente vai parar porque o quadrado não é perfeito. Então eu vou multiplicar esses dois números e vou dobrar. X vezes 4, 4x. Dobrando 8x. Tem 8x aqui? Tenho. Perfeito. Copio o sinalzinho daqui, tá? Positivo. Permanece positivo e eleva ao quadrado. Observe que aqui nós temos a atividade 29, ó. Quadrado da soma. Primeiro número ao quadrado, multiplica os dois, dobra. X vezes 4, 4x, dobra 8x. Segundo ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Então aqui nós temos a atividade 29. Isso mesmo, acabei de olhar aqui. Atividade 29. Então, se eu desenvolver isso, eu chego nesta conta. Se eu desenvolver esta conta, eu chego aqui. Então a gente vira um ciclo. Uma conta faz, a outra faz. Uma vai, a outra volta. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, galera. Vou colocar a elevado ao quadrado menos 20a mais 100. O primeiro é positivo, o segundo é positivo, 3 partes, vou ver se é um trinômio quadrado perfeito. Para ser o trinômio quadrado perfeito, primeiramente nós temos que tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de a elevado ao quadrado dá a. Raiz quadrada de 100 dá 10. Tirando a prova real, a vezes 10, 10a, dobrando 20a. Perfeito, certinho. Copio o sinal, aqui coloquei menos, permanece menos, e você leva ao quadrado. Então aqui nós temos aqui, ó, diferença de quadrado da diferença. Então aqui nós temos a atividade número 30. Se eu desenvolver aqui, chego aqui em cima. Saindo aqui de cima desenvolvendo, a gente chega aqui embaixo. Tá aí, galera. Não vou estender mais a aula, é basicamente isso. Tira a raiz quadrada do primeiro e do último, se for 3 partes. Primeiro e do último, o do meio serve apenas para a prova real. Vou fazer mais um aqui com números diferentes, só para mostrar para vocês que nem sempre dá certo. Vou fazer só mais um, ó. Galera, x ao quadrado mais 12x mais 16. 3 partes, trinômio. X ao quadrado tem raiz exata, 16 também tem raiz quadrada exata. Tiro a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Raiz quadrada de 16 dá 8. X vezes 8, 8x.
dobrando 16x. Só que aqui a gente só tem 12. Então isso aqui não é perfeito. Eu tenho 16 fazendo a conta da 16. Só que eu tenho 12. Então aqui está faltando um pedacinho, está faltando 4x. Então aqui nós temos que cair numa equação de segundo grau. Se você pensar em uma figura, está faltando esse pedacinho que está medindo 4x. Então a gente tem que aumentar 4x aqui. Aí sim vai dar certo. Mas isso seria uma equação de segundo grau que a gente não está trabalhando ainda. Então tem que dar 16, só que eu tenho 12, está faltando. Então por enquanto a gente para o exercício aqui. Por enquanto a gente não continua. Falou, valeu, até mais. Gravar mais um pouquinho, né?